Oi, primeiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu já quero começar aqui com vocês a nossa revisão. Como é bastante coisa nesse conteúdo, é um conteúdo mais denso, eu já vou começar a fazer a revisão para que vocês vão aí assimilando o conteúdo, né? Desse conteúdo sobre núcleo celular e genética, para a gente ir devagar e vocês conseguirem entender tudo isso. Bom, então para começar, eu quero revisar aqui aquele primeiro capítulo, que é o que está na página 3, vai da página 3 até a página 12, tá? Sobre o núcleo celular. Então, gente, núcleo celular, né? Que é aquela parte central da célula e uma das mais importantes para a sobrevivência, a manutenção, né? E para que a célula consiga fazer a multiplicação e além de também ter todo o material genético, tá? Então, o núcleo aqui, ele é essencial para a sobrevivência e para a regeneração. Então, para a célula poder se multiplicar, né? E por meio da multiplicação poder fazer a regeneração de tecidos ou mesmo a formação de gametas, né? E no núcleo que acontece, que vai determinar todas as características da célula, tá? Existem células que são mononucleadas, ou seja, que tem apenas um núcleo, e células, como as hemácias, tá? Células binucleadas ou multinucleadas, por exemplo, as células musculares. As células musculares têm vários núcleos, tá? E o que tem dentro do núcleo? Primeiro, né, vamos começando de fora para dentro do núcleo, a carioteca. Por que a carioteca é tão importante? A gente sempre fala da carioteca. Primeiro, para diferenciar, né, das células que a gente chama de eucariontes e procariontes. Células procariontes são células primitivas, né, como as células de algumas bactérias que não possuem carioteca, então o material genético fica disperso pela célula. E as outras células, que são células eucariontes, são células que já possuem a carioteca. Então, a carioteca ela vai delimitar o espaço do núcleo e vai manter todo o material genético dentro desse espaço, tá? Então, depois dessa membrana que é a carioteca, na parte interna lá do núcleo, tem o que a gente chama de carioplasma, ou cariolinfa também, ou nucleoplasma, né? Tem várias nomenclaturas aí. Então, ali, todo cheio, além do material genético, vai ter água e proteínas, né? Dentro desse núcleo. Qual que é a especialização celular? Qual que é a especialidade do núcleo, tá? A função dele. Ativação e inativação de genes, né? Então, quando ela está como eucromatina, significa que esses genes estão ativos, ou heterocromatina, que é quando os genes estão inativos. Além disso, nós temos ali também dentro do núcleo o que a gente chama de cromossomos, tá? Então, quando a gente chama de cromossomo, é quando ele está em divisão celular. Então, ele fica mais condensado, espiralizado, né? E inativo para síntese proteica. Eu já expliquei isso para vocês, por que ele precisa estar condensado. Ficaria muito complicado essa célula conseguir realizar uma divisão celular se ficasse todo o material genético ali dentro espalhado. É mais fácil quando ele está condensado para conseguir fazer essa divisão. Tem também o cromonema, né, que é um conjunto de cromatinas. O cromonema, gente, na fase, ele vai aparecer na intérfase, né? E aí mais para frente eu vou revisar novamente sobre cada uma dessas fases da mitose, tá? Mitose é o nome que a gente dá para divisão celular de células comuns. E meiose quando é para a formação de gametas, tá? Então, numa próxima aula eu quero revisar com vocês sobre essas diferenças aí. Para a prova de vocês, vai cair apenas até mitose, não vai cair essa prova 1, né? Essa prova mensal 1. Só até mitose, meiose vai ficar para a próxima prova, tá? O cromonema, então, fica mais desespiralizado, esticadinho, tá? E ativo, então, para a síntese proteica. Lembra que síntese proteica, nas aulas anteriores a gente já viu, que vai acontecer em que o DNA tá aquela fitinha dupla, ele vai formar uma fitinha simples de RNA, que é aquele que vai fazer a cópia, a máquina de Xerox, que vai copiar esse código genético, tá? E copiando o código genético, ele então
pega aquilo que ele copiou, traz para fora do núcleo para o ribossomo fazer a leitura e poder produzir proteínas, tá? Para o crescimento da célula. E assim também para multiplicação. Então, quando é que isso vai acontecer? Quando está nessa parte de cromonema aí, nessa fase, né? Então, é esse o conjunto de cromatinas. E dentro do núcleo também é onde fica o material genético, que é o DNA e as proteínas estonas. Vou passar aqui para frente. Bom, então, só para entendimento, né? O que seria os cromossomos? Os cromossomos, pessoal, a gente pode classificar eles. Então, eles são filamentos de cromatina, que são esses DNA e estonas que a gente acabou de falar. Então, eles ficam espiralizados, ficam condensados durante a divisão celular, né, que é na intérfase, e na intérfase eles vão esticar. Lembra que o ciclo celular, o ciclo de vida de uma célula, ela é dividida em duas fases principais. A fase de mitose, que é a divisão celular, propriamente dita, que ela é rápida, demora 30 minutos em média, e a fase de intérfase. A intérfase seria a fase que precede a mitose, que precede essa divisão celular, tá? Então, na intérfase, os cromossomos eles vão ficar esticados. Tá ocorrendo divisão celular, eles condensam. Então, o que seriam os cromossomos, tá? Os cromossomos, olha só, eles podem, lembra que eu falei que eles são, como se fosse uma fitinha assim, e eles têm a capacidade de se duplicar formando uma fitinha dupla, que é o que a gente chama de cromossomos homólogos aí. Então, os cromossomos, de acordo com esse ponto de encontro que eles têm, que a gente chama isso aqui de centrômero, a gente dá nomes diferentes para ele, tá? Então, nós temos os cromossomos metacêntricos, que é esse aqui, ó, apresentado aqui com a letra A, o submetracêntrico, que fica um pouquinho mais acima ou abaixo, né? Menos central. Os acrocêntricos, que vai ficar bem próximo à extremidade mesmo, e o telocêntrico, que ele não tem um ponto de encontro no meio, né? O ponto de encontro dele é bem no começo aí dos cromossomos, tá? Então, os cromossomos homólogos são esses pares de cromossomos que vão ter o mesmo tamanho, forma e que possuem os mesmos genes nos mesmos locos, tá? Então, o que seria os genes? Os genes, gente, são as características que a gente tem. A cor dos olhos, a cor do cabelo, se vai ser cabelo enrolado e tudo mais. Então, cada faixinha, cada pedacinho aqui dos cromossomos vai dizer em respeito a uma característica física, tá? Então, os cromossomos homólogos, olha só, quando eles se duplicam, eles formam, aqui, quando é as duas perninhas, a gente chama isso de cromátides irmãs, e quando eles estão aos pares, né, então que vai ficar dois iguais, assim, dois, como se fosse dois xizinhos iguais, é o que a gente chama de cromossomos homólogos, tá? Duplicados já. Os autossomos, quem são os cromossomos autossômicos? São aqueles que não têm determinação sexual. Então, toda vez que fala de autossomos, são todas as células do seu corpo, exceto os seus gametas, exceto o seu óvulo ou o seu espermatozoide. Então, as células dos seus olhos, a célula da sua pele, a célula do seu cabelo, todas as células do seu corpo são autossomos. Por quê? Eles vão sempre ocorrer em pares homólogos. Quando são cromossomos sexuais, a gente chama isso de alossomos, né? Ou mesmo cromossomos sexuais. Eles estão envolvidos na determinação sexual do indivíduo. Então, quando eles estiverem aos pares XX, determina o corpo de uma mulher, um indivíduo mulher, né? Um indivíduo fêmea. E quando é XY, é um indivíduo macho, é os homens. Então, nos mamíferos, isso acontece dessa maneira aqui, que ele mostrou aqui, tá? E o que seria, então, o que a gente chama aí de... como é que chama isso? Cariótipo. Cariótipo, gente, é como se na fase de mitose, lembra que eu falei que eles vão estar mais condensados? Eles tirassem uma foto do seu núcleo,
tá? Então, nessa fase, se conseguir, né, na hora que você tira essa foto do núcleo, vai estar toda a informação genética condensadinha ali, e os cromossomos vão aparecer assim, ó, aos pares, tá? Então, sempre aqui aos pares. E para os seres humanos, nós temos 23 pares de cromossomos. Bom, dito isso, gente, vamos entender um pouquinho mais aqui sobre genes. O que é o gene? É um fragmento de DNA. Então, é como se eu pegasse todo o material genético, o seu DNA, e aquele pedacinho que eu quisesse saber sobre a cor dos olhos. É um gene, tá? Então, os genes, eles podem aparecer em homozigose, né, em que os dois apresentam dominância, isso a gente herda metade da mãe, metade do pai. Pode ser heterozigoto, né, em que vai ter o maiúsculo aí, né, esse que a gente representa aqui com a letra maiúscula, vai apresentar dominância sobre o minúsculo, ou pode ser homozigoto, ou aqui também, né, homozigoto dominante, homozigoto recessivo, quando aparece os dois em recessivo. Lembra que eu até já expliquei para vocês, né? Contei aqui o exemplo para vocês. A minha filha tem olhos azuis e eu tenho olhos escuros. Então, o que aconteceu? Eu era uma heterozigoto para a cor dos olhos, então eu apresentava ali o gene para olhos claros. Só que como eu tenho olhos escuros, o gene dominante aqui é para olhos escuros. Então, o dominante domina sobre o recessivo, sobre esse gene para olhos claros. Quando minha filha nasceu, significa que ela herdou de mim o gene recessivo para olhos claros e o gene recessivo para olhos claros do pai. Então, os dois recessivos, ninguém apresenta dominância aqui sobre ninguém, manifestou com olhos claros. Então, por isso que as características, apesar da gente herdar metade do pai e metade da mãe, elas vão manifestar aí de maneira individual. E é lógico que aqui, eu até já vou falar sobre o princípio bíblico de individualidade, porque apesar de você ter muitas características herdadas tanto do seu pai como da sua mãe, você tem características individuais que dizem respeito apenas a você, tá? E aí eu quero fechar essa aula por aqui. Para a próxima aula, daremos continuidade, né, falando sobre síntese proteica e sobre mitose também, tá ok? Por favor, não deixem de estudar, pessoal, façam os exercícios para vocês conseguirem assimilar o conteúdo e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!